Olá, você está ouvindo o podcast da Diocese de Lages. Hoje, Dom Guilherme faz uma reflexão sobre a Sagrada Família. Meu irmão, minha irmã, faço questão de saudar você como irmão e irmã. Afinal de contas, o primeiro domingo que se segue ao domingo do Natal, nós cristãos celebramos o dia da Sagrada Família. E eu gostaria de hoje acentuar essa festa da Sagrada Família, porque a família na sociedade sempre foi, é e será, mesmo contra os ataques que a família recebe nessa cultura da pós-modernidade, é a célula tronco, é a célula básica, primordial da humanidade. E teologicamente, a família, toda a família, é considerada uma pequena igreja, ou nós gostamos de chamar uma igreja doméstica. Sociologicamente, é evidente que existe uma grande hostilidade para tentar desestabilizar essa célula mãe, como eu dizia, a célula tronco da sociedade. E muitos fazem um grande combate e esforço, especialmente para tirar a base bíblica judaico-cristã da família. Porque com isso vão-se embora todos os outros valores fundamentais e básicos daquilo que Deus revelou e do que Deus desejou ao criar o ser humano. Os criou homem e mulher, e os abençoou e pediu que frutificassem, que tivessem filhos e filhas. E sobre essa instituição tronco, célula mãe, Deus deu a sua grande bênção. Isso é fundamental, por isso a igreja destaca, assim que passa o Natal, a primeira grande festa em domingo é a festa da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Interessante que quando nós começamos a dizer isso, normalmente as famílias, a gente começa pela figura do pai, depois da mãe e depois dos filhos. Na Sagrada Família, não sei se você já percebeu, a gente não fala normalmente José, Maria e Jesus. Começa o contrário, Jesus, o filho, Maria, a mãe, e depois vem o José. Então tudo isso aqui é importante para nós. E no pontificado do Papa Francisco, sem desconsiderar nem desmerecer todos os pronunciamentos anteriores dos grandes papas que nós tivemos nesses últimos 60, 70 anos, digamos assim, a partir de João 23, não desconsiderando os demais anteriores, mas esses que são mais próximos de nós ainda. Mas desde o começo do Papa Francisco, ele tem insistido muito em ampliar, ou então em recuperar a imagem da família como a família universal. Ele fala muito da fraternidade universal dos seres humanos, dizendo que todos nós, independente de raças, de etnias, de nacionalidades, temos que tomar consciência que nós somos uma grande família humana. Portanto, todos nós somos irmãos e irmãs, não só em Jesus Cristo, porque então nós seríamos os cristãos, mas em Deus. Porque o Papa Francisco, e ele não traz nenhuma novidade disso, apenas ele destaca mais que anteriores talvez, ele faz sempre questão de lembrar que todo ser humano descende do único e mesmo Deus. E é um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então a fraternidade universal, o Papa Francisco ainda amplia para a outra grande família, que é a família da natureza. Porque todos nós, a natureza, toda a obra da criação, vem do único Deus. E por isso nós temos que ter uma relação mais fraterna também
com todos os seres criados por Deus, não destruí-los, não agredi-los. Mas ainda quero voltar à questão que ele acentua tanto, que nós, seja nós de qual nacionalidade que formos, nós somos realmente irmãos e irmãs. Para podermos organizar essa grande família universal, mundial da humanidade, então dentro desse contexto que é importante nós valorizar o núcleo, a célula tronco da família humana, que tem um pai, uma mãe e os seus filhos. Isso é tão importante para nós cristãos, que até uma das condições básicas para que um casamento religioso, cristão, católico, seja considerado realmente e validado como sacramento, é que o homem e a mulher que se unem em matrimônio queiram filhos e filhas, segundo a vontade de Deus. Quando eu falo segundo a vontade de Deus, é logicamente que desde Paulo VI, que nós temos a Humanae Vitae, que fala de um planejamento familiar. Não é na irresponsabilidade de geração de filhos, não. Tem que ser sempre gerados com muita responsabilidade, porque a família deve ser como que um pequeno canteiro de um jardim ou de uma horta, onde se lança sementes que devem ser protegidas, cultivadas, para que elas possam crescer, florescer e dar muitos frutos. Assim, esta família que está sendo tão atacada hoje em dia por uma sociedade de consumo tão hostilizada para enfraquecê-la, e tudo passa a ser considerado família. Qualquer aglomerado, qualquer junção de humanos, seja de mulheres com mulheres, de homens com homens, seja, enfim, hoje quando você fala família, você tem que perguntar o que você entende por família. Nós queremos voltar a olhar para a família sonhada, desejada, criada, abençoada e instituída por Deus. Essa, sem negar o direito de outras junções de humanos, mas que nós possamos chamar de família aquilo que é desejo de Deus, aquilo que é abençoado por Deus. Às vezes não precisa nem ser do mesmo sangue, porque graças a Deus, com tanta criança não desejada, com tanta criança abandonada, como nós temos pais e mães, assim como José, que são pais e mães adotivos e nutrícios, que pegam não do seu sangue, mas do seu coração, porque nascem dentro do amor divino de Deus. Então, essa família, nós temos que olhar com carinho, com amor, louvar e bendizer a Deus, agradecer a Deus e pedir que as graças e bênçãos de Deus deem a nós, igreja, a nós cristãos, uma voz profética. Uma voz profética. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para julgar as outras formas de junções, de núcleos humanos, mas que nós possamos sempre defender que no projeto de Deus, revelado na Bíblia, nós temos que ter a voz profética de dizer que a família, por mais que queiram destruí-la, ela deve ser protegida por nós, a partir do que Deus desejou para seu Filho único, nascido em Belém, ter um pai, ter uma mãe, para ter os filhos, e que esses filhos sintam a segurança, a proteção, ou passar valores, uma escala de valores bons, baseados na ética, na moral, na fé, na religião. Quando eu falo religião, não estou falando de igreja católica, estou falando na crença em Deus e respeitar aquilo que Deus coloca. Por isso,
esse ataque que vem acontecendo, que nós saibamos levantar a nossa voz e dizer: não é bem assim. Não podemos simplesmente equiparar aglomerações, junções humanas que civilmente podem ser legítimas, mas não podemos comparar tudo a uma família segundo o projeto, a bênção e a instituição divina. A família humana ampla faz com que todo ser humano tenha direito igual aos bens da terra. A família humana, ela não deve respeitar limites geográficos. Os bens do planeta Terra, eles são destinados não a esta ou aquela nação, mas a todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Volto a dizer, independente de raça, de etnia, de cor da pele, de religião, de crença, de gênero, todos os bens da terra são destinados, segundo a palavra de Deus, no ato da criação, são destinados à família humana. Dentro dessa família humana, evidentemente que nós precisamos do núcleo familiar consanguíneo para poder ter uma organização e que todos tenham, de fato, acesso a esses bens. Nesse domingo que se segue ao Natal, eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, muita bênção, muita graça de Deus. Deus abençoe a minha família, Deus abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Jesus, Maria e José possam nos proteger, esclarecer e passar os verdadeiros valores daquilo que Deus sempre sonhou para a grande família humana e para o núcleo familiar como célula-mãe, tronco da humanidade. Fiquem todos com Deus.